Boa noite, Ministério Ser Feliz. A graça e a paz a todos vocês. A graça e a paz a você que está em casa. Que Deus abençoe grandemente. A gente, pelo menos eu que prego às vezes aqui, a gente sempre, quando vem no culto, a gente fica assim, ansioso um pouquinho para saber o que o pregador vai trazer, qual a palavra que Deus pôs no coração do pregador para trazer, ao encontro dos nossos corações. E é interessante porque cada culto é uma surpresa. Cada culto, Deus fala com certas pessoas, com tipos de pessoas. E hoje eu creio que não será diferente, que Deus também tem uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. E o texto que nós vamos usar hoje é Ezequiel, capítulo 8, versículo 3. E eu quero começar logo perguntando, quem aqui sente ciúmes? Quem aqui já foi vítima de ciúmes? Talvez você não sente ciúme, mas foi vítima de ciúmes. Talvez tem gente que morre de ciúme de você. Nem ambos os sentimentos, tanto quando você sente ciúme, quando você é enciumado, é ruim, não é? Não é como diz, desconfortável você ter ciúme da pessoa, ou de alguém, ou de alguma coisa, ou alguém ter ciúme de você. Às vezes você não está fazendo nada, mas a pessoa tem ciúme de você. E o texto que eu vou ler aí hoje, eu te pergunto para você, ciúme é pecado? O texto fala que Deus tem ciúmes de nós. Aí, vamos ler aqui para nós entrarmos na ministração. O tema é esse, uma pergunta: Deus tem ciúmes? Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Não está ali? Está ali. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Aqui na tradução minha, fala um pouco diferente no final aqui, fala assim: e colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Veja bem, o profeta Ezequiel fala que ele foi tomado, ali por uma visão, e foi levado até o templo de Jerusalém, para ver como estava a idolatria daquele povo, o povo de Israel. E o texto fala que lá tinha uma imagem de ciúme. Veja bem, eles tinham tantos deuses, tantas imagens, que tinha uma imagem de ciúmes, que representava o ciúme. E o texto fala que aquela imagem causou ciúmes em Deus. E é isso que eu queria trabalhar um pouco para vocês. Como que Deus tem ciúmes de alguém? Por quê? Ciúmes é uma condição o quê? De um sentimento que domina sobre a outra pessoa, ou de medo, talvez de perder aquilo ou aquela ou aquele, que ele se acha dono daquela pessoa. Então é um sentimento que não é muito agradável para quem sente. É tipo assim: opa, eu quero você só para mim, ou você é meu, não é mais de ninguém. E a Bíblia fala que toda honra, toda glória pertence ao Senhor nosso Deus, que Ele não divide a sua honra com ninguém. E o texto que fala que eles estavam adorando a imagem de ciúmes. Ali existia vários estátuas, umas para adorar o sol, outras para adorar a lua, para adorar o mar, para adorar tudo quanto é tipo de imagem. Não é diferente hoje no nosso mundo. Nós também temos hoje denominações que adoram vários deuses, várias estátuas, não é verdade? E eu garanto para você que Deus, da mesma forma, Ele tem ciúmes. Mas esse ciúme de Deus não é aquele ciúme
doentio, não é aquele ciúme carnal, que nós vamos falar sobre isso também. É um ciúme de zelo, um ciúme de amor, um ciúme que quer proteger, que não quer ver aquele que ele ama ou aquela que ele ama se prejudicando. É isso que despertou em Deus o ciúme, porque o seu povo estava numa idolatria tão grande, adorando uma estátua de ciúme, que fala que causou ciúme nele. Por quê? Porque o povo que ele escolheu para adorar a ele como Deus, estava rendendo-se a outros deuses. E quando nós fazemos isso, também colocamos algo na frente do Senhor, e não damos a devida honra, e a devida glória a Deus, por amor, Deus também tem ciúmes de nós. Então, Deus pode ter ciúme? Pode, o texto fala que Ele pode ter ciúmes. Analisando na Bíblia, vimos, que é o texto acima, que Deus teve ciúmes. Então, quer dizer, o ciúme não é tão doentio. Mas aí a gente vai, aí um pouco mais à frente, no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago 4, versículo 5. Para antes ele dar maior graça, portanto, não é isso. Ou cuidais-vos, vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Veja bem, Paulo já fala, Tiago já fala ali, que o Espírito que habita em mim, que habita em você, fala que ele também tem ciúmes. Então quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se tornam um. Então, como Deus tem ciúme, o Espírito Santo também tem ciúme de vós. Então, é um conjunto. E como nós somos imagem e semelhança do nosso Deus, aí é o que causa, nos desperta o ciúme. Só que o nosso ciúme, muitas vezes, não é um ciúme puro, não é um ciúme por zelo, é um ciúme de domínio, é um ciúme já pecaminoso. Aí é onde que Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 20, ele fala o quê? Que ciúme é uma obra da carne. Aí quando entra esse ciúme da obra da carne, ele já não é bacana, ele já não é legal. Aí a gente pensa assim, mas como assim? Por quê? Por que que nós não conseguimos diferenciar isso? Por que que nós, quando temos ciúmes de uma pessoa, ou de alguém, ou de alguma coisa, nós agimos, como disse o outro, em forma de pecado e não em forma de amor? Se Deus é amor, se nós temos de amar como Deus ama, por que que nós não conseguimos despertar esse sentimento como Deus despertou? Eu tenho ciúme, mas o meu ciúme é um ciúme santo, é um ciúme puro, é um ciúme de proteção, é um ciúme de zelo. Nós muitas vezes não queremos ter um ciúme de zelo. Nós queremos um ciúme para quê? Para dominar, para cercar. Fala, você é meu, acabou, mais ninguém. E pronto, não é isso que acontece? A maioria das brigas de casais acontece por quê? Qual o motivo? Ciúmes. Não é verdade? Às vezes não é nada, às vezes a pessoa cria aquela ilusão, está acontecendo alguma coisa e coloca na cabeça e pronto. Aí começa a briga. E nós sabemos que confusão, brigas, não é de Deus. Não é verdade? Então eu quero falar sobre isso um pouquinho, ciúmes e suas consequências. Ciúmes nos leva a cometer outros pecados como inveja, egoísmo, angústia, ansiedade,
paranoia, ressentimentos, agonia e loucuras. Veja bem o tanto de coisas que um ciúme pode causar. Já viu tantas pessoas que fazem loucura por causa de ciúme? Já viu a paranoia que tem muita gente que vive por causa de ciúme? Você já viu uma angústia que tem gente que vive por causa de ciúmes? A pessoa acha que está acontecendo, né? Eu, que são doentes de ciúme, né? Eu tinha um colega que trabalhava comigo, que ele saía do serviço, de qualquer horário que ele cismava, batia na cabeça dele e achava que a esposa dele estava traindo ele. Ele saía do serviço e ia para onde que a esposa dele estava trabalhando para vigiar ela, para ver se ela estava traindo ele. Eu falei com ele, ô, peraí, que vida é essa que você vai viver? Você acha que você vai ficar vigiando a outra pessoa para sempre? Você não consegue fazer isso, quem vai morrer é você. No final das contas, o que aconteceu? Separaram. Porque ninguém aguenta viver com uma pessoa querendo aprisionar ela 24 horas por dia. Ninguém consegue. Por quê? Porque essa prisão não é uma prisão de amor, é uma prisão de domínio, é uma prisão de opressão, é a pessoa que fica oprimindo, que o pessoa está acusando o tempo todo, como se fosse o diabo ali, acusando a pessoa. Não, você está fazendo isso, você conversou com fulano, não, você tem fulano na sua rede social, não, você curtiu a publicação de fulano, não, é isso, e começa aquele tumulto na vida um do outro. Isso não é vida de casal, não é. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque o ciúme, ele causa tudo isso que eu falei, causa inveja. Às vezes a pessoa tem ciúme do que o outro tem, do que o outro conseguiu. Veja bem isso. Então quer dizer, vai despertando um monte de loucuras mesmo, egoísmo, a pessoa que acha que isso tudo é só dele, não é mais ninguém. Opa, tudo é meu, se o outro tem, eu não tenho, acabou. Então a gente tem que ter preocupações com esse tipo de coisa. O ciúme se torna invasivo, quer dizer, desrespeita o limite do outro, invade sem permissão a intimidade do seu semelhante. Quer dizer, você entra na vida do outro, na intimidade do outro, sem ter direito daquilo. E eu conheço tantas pessoas que ela tem suas redes sociais, mas ela quer ser dona das redes sociais do outro, quer ser dona das redes sociais do filho, do marido, da esposa. Hoje eu estou falando assim, porque a internet hoje é isso. Antigamente era diferente, antigamente era um bilhetinho, era, como disse o outro, uma mensagem de mandar um recadinho, fala com fulano que eu estou querendo, não estou afim dela, estou querendo namorar com ela, não é isso? Nossa maioria, nós mais velhos aqui, tinha isso, não era isso? Muitas vezes, você mandava um recadinho, aquela pessoa que ia com o recadinho, acabava conquistando a pessoa que você queria. Quer dizer, o cara tinha coragem de chegar e conversar, mas aqui eu estou fechando assim, nesse ciúme de pessoas por pessoas. Mas nós temos que ter cuidado com isso, porque o ciúme, ele faz a gente entrar num território que não são nossos. Nós queremos entrar na vida íntima da outra pessoa, da intimidade da outra pessoa. Então nós paramos a nossa vida para viver praticamente a vida do outro, para vigiar o outro. Então isso é legal? Não é. Outro, controle e sentimento de posse. Já viu aquele negócio que a pessoa tem posse? Se não vai ser meu, também não vai ser dele. Não é isso? Já viu aquela frase? Eu não consegui, ele também não vai conseguir. Ela não é minha ou ele não é meu, então não vai ser mais de ninguém. Aí faz o quê? Costuma acontecer o que aparece no jornal quase todo dia: homicídios. A pessoa fala assim, ela não é minha, ele não é meu, eu vou lá e mato. Veja bem, o que o ciúme pode causar? Pode causar homicídio. Pode, como disse o outro, vai despertando cada vez mais pecado. Já viu que um abismo atrai o outro abismo? A gente está falando aqui do lado carnal. O ciúme também causa atitudes violentas, tanto verbais, emocionais ou físicas. Quantas pessoas são agredidas verbalmente por causa de ciúmes? Quantas pessoas nós também agredimos os outros verbalmente?
Quantas pessoas nós, como disse, machucamos nas emoções delas, ferimos as emoções delas, né, porque acusamos, porque somos acusados. Então se nós analisarmos, o ciúme não é bom. Quantas pessoas, quantas brigas, quantas mulheres machucadas, quantos homens também machucados, quantas crianças também foram agredidas por causa de ciúmes. Por quê? Porque quando a pessoa está com ciúme, ele perde totalmente o controle. Ele não tem mais a atitude e a ação que ele tem normal. Ele simplesmente sai fora de si. Não é verdade? Né? A gente, por mais que tenta controlar isso, sempre desperta esse desejo, esse sentimento no coração da gente. Nem a gente vê aqui o texto que fala que Deus também sentiu isso. Deus sentiu ciúmes, mas aí Deus pegou e falou assim: eu estou com ciúme, eu vou matar eles. Eu vou, um dia ou outro, queimar eles. Não. O ciúme de Deus foi diferente. O ciúme de Deus queria tirar eles daquelas situações. Né? Nós, se tivéssemos ciúme assim, ótimo. Eu quero o ciúme da pessoa, mas eu quero poder ajudar ela, porque ela está no mundo, das drogas, está no mundo da idolatria, está na prostituição, e eu estou, como disse, estou querendo tirar dessa vida. Mas não, muitas vezes nós não fazemos isso. Pelo contrário, nós agimos com atitudes violentas. Nós vamos lá verbalmente e acusamos a pessoa. Nós vamos lá verbalmente e mexemos com a emoção da pessoa. Uma pessoa que era alegre se torna triste. Uma pessoa que era calma se torna irritada. Uma pessoa que era satisfeita com a vida já se torna insatisfeito. Uma pessoa que era feliz com o relacionamento dela já se torna infeliz com o relacionamento. Por quê? Porque ela está vivendo numa prisão, sendo aprisionada, ou está aprisionando alguém. Porque isso não é viver. E a gente sabe disso. Você viver dessa forma não é legal, não é bacana. Então a gente tem que ter essa visão, esse controle. O ciumento muitas vezes sofre por dentro, ou seja, fica se remoendo todo diante de situações que ele causa ciúmes. Né? E eu sempre falava assim: eu não tenho ciúmes. Mas certos tempos para cá, eu descobri que eu tenho ciúme também. O meu ciúme, ele não é tão doentio, não é daquele ciúme de oprimir. Mas a gente tem ciúme de quem a gente gosta. Todos nós temos isso. Porque se nós não temos um ciúme, não temos um amor por alguém, um cuidado, nós não temos sentimento. E quando gostamos de alguém, automaticamente vem um ciúminho. Só que o problema é que nós sabemos controlar esse ciúme. É nós saber qual o nível que ele vai. Qual o ponto que nós podemos ir sem machucar a outra pessoa, ou deixar a outra pessoa machucar a gente. Porque a certo ponto a gente tem que falar: opa, espera aí, até aqui é seu direito, até aqui agora é meu direito. Então o seu direito termina onde começa o meu. Opa, o seu direito começa onde também eu termino também aqui eu paro. Mas a gente tem de alertar outra pessoa: não está legal, a vida sua dessa situação não está legal, a minha vida também nessa situação não está legal. O que podemos melhorar? É isso que o relacionamento. Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você também. Qual o relacionamento que nós temos com Deus? A palavra de Deus fala que Jesus é o noivo e nós somos a noiva, a igreja. Então, automaticamente há um quê? Uma aliança, há um relacionamento. E quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, e quando nós não amamos Deus acima de todas as coisas, o que acontece? Se quebra essa aliança, se rompe esse amor. Então, automaticamente, o que vem acontecer? Em causar ciúmes do noivo. Se a noiva não está sendo fiel, aqui a gente vai falar de um Deus fiel, de um noivo fiel, com uma noiva infiel, porque Deus nunca é infiel. A palavra de Deus fala que Deus nunca é infiel. Então, automaticamente, quem é infiel é quem? A noiva, a igreja. Nós que somos os pecadores das situações, nós que somos as pessoas que andamos errados.
Por mais que nós tentamos ser santo, como Deus é santo, nós erramos e pecamos. E quando nós pecamos, esse relacionamento ele é quebrado, porque a palavra de Deus fala que o que afasta nós de Deus? Os nossos pecados. E nós só tornamos a voltar até essa intimidade do Senhor quando? Quando nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, porque fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aí nós somos limpos, nós somos lavados. Mas se nós não cremos que Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o sangue por nós, automaticamente a nossa fé é o quê? Ela está sendo inválida. E se nós não cremos nisso, como que nós vamos pregar a palavra de Deus e evangelizar? É uma mesma coisa ali quando falava, questionava Paulo, mas como é que esse negócio de ressurreição? Jesus ressuscitou verdadeiramente? Ele fala, sim, ressuscitou. Mas como? E nós vamos ressuscitar também? Vamos. Aí ele me diz, fala, se eu não creio na ressurreição de Jesus, como que eu vou pregar um Jesus ressurreto? Como que eu vou crer em Jesus se a palavra de Deus fala que Ele ressuscitou? Nem então, a mesma Bíblia que nos fala de coisas maravilhosas, ela também fala de ciúmes. Um sentimento que não é muito agradável, mas ela desperta isso em nós. Enquanto a irmã estava falando sobre dízimo e oferta aqui, eu estava pensando, há textos na Bíblia que ele confronta nós. Queira ou não queira, gosta ou não goste, é a mesma Bíblia que fala que você é mais que vencedor, que Deus te ama, que Deus, como disse, chegou ao ponto de dar o melhor dele por você. É a Bíblia também que fala sobre dízimo, fala sobre oferta, fala sobre ciúme, fala sobre pecado, fala sobre ódio, fala sobre traição. É a mesma Bíblia. Só que nós temos que voltar a uma colocação assim, em que sentido que isso está sendo colocado? Qual o ponto e por que Deus está colocando isso diante de nós, diante da palavra de Deus? E a gente às vezes passa, viaja e morre por aí. E aí a gente fala tanto de ciúme, as causas dele, e agora como vencer o ciúme? Nós temos também que saber vencer o ciúme. Não basta só ter o ciúme. Porque ter ciúme é fácil, não é verdade? Mas como nós vencemos o ciúme? Primeiro, buscar a Deus amparado na sua palavra. Se nós não buscarmos a Deus amparado na palavra do Senhor, nós não conseguimos vencer o ciúme. Porque Deus que é amor, é Ele que nos ensina, é Ele que nos fortalece, é Ele que deixou o Espírito Santo aqui para nos fortalecer. E se nós não buscarmos a Deus, irmãos, esquece, nós vamos ser ciumentos e nós vamos viver o tempo todo oprimindo alguém. Segundo, com amor. O amor não é dotado de circunstâncias pecaminosas. O amor verdadeiro, aquele que não busca o próprio interesse, conforme Coríntios 13:5. Fala que o amor verdadeiro não busca o próprio interesse. E nós muitas vezes amamos, mas nós somos interesseiros. Igual que fala, muitos de nós às vezes trazemos o dízimo, a oferta, porque queremos algo em troca do Senhor. Muitos de nós às vezes viemos na casa do Senhor porque queremos algo em troca, sendo que nós já temos, irmãos. Deus já nos deu tudo, que é a salvação, mas nós ainda somos mesquinhos e estamos presos nas coisas terrenas, nas coisas físicas. Então nós o que? Automaticamente nós não temos esse amor ainda, que é o amor incondicional, que é o amor que não é egoísta. Terceiro, nós vencemos com o perdão. É a arma mais poderosa que restaura qualquer relacionamento. Em Mateus 18, 21, 22, vem para uma situação legal, bacana, que Pedro questiona Jesus, mas até quantas vezes nós vamos perdoar? Jesus fala com ele, 70 vezes 7, ou seja, não tem limite de perdão, mas nós temos dificuldade de perdoar uma vez.
2 vezes, piorou. 3 vezes, jamais. Né? A gente até fala assim, que ó, pisou na bola uma vez, acabou. Ou 2 vezes, já tchau você, não é isso que a gente fala? A gente tem dificuldade de perdoar quem erra conosco. Imagina só se Jesus fizesse isso, se Deus fizesse isso. Deus falasse com nós, cada um de vocês, assim, escuta aqui, eu vou deixar você errar uma vez. Na segunda, tchau para você. Eu tiro o seu fogo de vida. Como é que nós íamos fazer? Será que nós estaríamos aqui respirando? E eu garanto para você que eu não estaria, porque eu já errei tantas vezes. E quantos de nós não erramos? A palavra de Deus fala que aquele que não fala que não tem pecado, já está pecando, já está mentindo. Então nós erramos tanto, e Deus sempre está ali estendido sua mão para o filho, eu te perdoo, basta você pedir perdão e arrepender-se. Você está entendendo como é que é o diferencial do amor de Deus com o nosso amor humano? Nós não queremos perdoar os outros, mas nós queremos receber o perdão. Porque nós achamos que liberar o perdão para alguém, nós estamos humilhando diante da outra pessoa. E é o contrário. Quando nós liberamos o perdão para alguém, nós estamos mostrando que nós temos o mesmo sentimento que Cristo teve, que Deus tem. E nos mostra que nós somos filhos de Deus. E quando nós não temos essa atitude, o que acontece? Mostra que nós ainda não temos esse amor dentro de nós. Nós não somos capazes de perdoar ao irmão. Nós não aprendemos o caminho do perdão. Nós não aprendemos quem é o nosso líder, o nosso Senhor. Nem porque Jesus não olha isso. Jesus não olha os pecadores. Por isso que fala que Ele morreu por todos. Ele não veio morrer só para os certinhos, para os bonzinhos. Ele morreu por todos. Ele morreu pelo pecador que está ali fora, pela prostituta que está ali fora, pelo drogado que está ali fora, pelo traficante que está ali fora, pelo homicídio que está ali fora, o assassino que está ali fora. Ele morreu por todos. Ele não fez a escolha, fala assim, porque ele não merece. Não sei. Olhar os olhos humanos não merece. Mas e olhar os olhos de Deus? Será que nós crucificaríamos o Paulo? Será que nós mataríamos Davi? Será que nós pegaríamos esses reis, esses homens de Deus e da Bíblia que mataram tanto? Mas Deus pegou e falou assim, não, eles, vai ser um vaso de honra na minha casa, assim que fez com Paulo. Ele perseguia a igreja, ele matava mulheres, crianças, lançavam todos na prisão, era um terror. Era um homem que todo mundo tinha medo dele. Tanto que quando ele converte ao Senhor Jesus, as pessoas ficavam ali com o pé atrás, porque falavam assim, opa, que ele está de artimanha. Como que um homem que persegue a igreja, como ele persegue, agora vem falar do amor de Cristo? Eu não acredito nisso não, ele está simplesmente fingindo para poder pegar aqueles seguidores de Cristo, quem está no caminho. E quantos de nós não fazemos isso? As pessoas às vezes vivem tanto no pecado, e quando ela fala assim, eu converti, mudei de vida, aí você que é crente, nós que estamos dentro da igreja, seguindo o Senhor Jesus, a gente fala assim, eu não acredito, só vendo, não é verdade? Só Ele me provando. E o problema é que é o seguinte, que a pessoa, quando ele vive no mundo do erro, a sua conversão não é automática de um dia para o outro, é um processo de vida toda. Então ele vai errar na caminhada, e quando ele errar com você, quando o inimigo, quando isso, trazer uma aprovação na vida dele e ele não for aprovado, nós, igreja, nós, irmãos, vamos ser o primeiro a falar assim, eu falei, eu sabia. Você, como disse o outro, você só fala as coisas, mas não faz. É isso que acontece conosco, porque nós temos uma tão facilidade de, como disse o outro, de acusar, né, de levar o dedo na outra pessoa. É uma coisa incrível. Se nós todas as vezes acusássemos uma pessoa, nós dobrássemos nosso joelho e orássemos por ela, eu garanto para você que não tinha cadeira vazia num culto como esse, numa quinta-feira. A igreja estaria lotada.
Mas nós, em vez de orar por aquela pessoa, fechar nossa boca e só falar com Deus, colocar aquela pessoa na presença do Senhor, para Deus, o que ela está fazendo não é correto de acordo com a sua escritura. Mas quem sou eu para acusar ela? Mas Deus, tenha misericórdia dela. Deus ajuda, fortalece ela para sair dessa vida. É esse o nosso trabalho, nossa missão de igreja. Eu não cabe a mim falar, fulano, cicano, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Se a igreja pertence ao Senhor Jesus, e eu sou apenas um membro da igreja dele, e ele é o cabeça, se ele que é o pensante, se ele que tem todo o controle das coisas, ele não manda aquela pessoa para o inferno, ele não acusa ela, por que eu, com um mero dedinho, um mero olho, uma mera mão, uma perna, vou lá e vou acusar aquela pessoa? Não pode isso. Eu não tenho essa autoridade, eu não tenho esse poder. E nós sabemos quem é o acusador na palavra de Deus. Fala que é o diabo, ele que fala, que acusa pessoas 24 horas. E por quê? Porque ele quer ver a pessoa se sentindo culpada e para baixo. Então a gente tem de ter cuidado com isso. Outro ponto para vencer o ciúme: buscar ajudas de outros. Exemplo, um líder espiritual de confiança ou um profissional para ser sarado de traumas que causam insegurança e geram ciúmes. E a gente só tem esse caminho, é buscar ajuda. Você não está conseguindo não? Vou buscar ajuda com um líder espiritual, meu problema é espiritual, vou buscar com alguém, com um líder espiritual de confiança, irmãos. Não é qualquer pessoa também não. Não é qualquer um, porque tem pessoas que vão te abraçar junto com você e vai afundar, igual pessoa que salvar o outro está afogando e não sabe nadar. Tem que ser pessoas que sabem lidar com a situação, senão vai morrer junto, vai morrer os dois abraçadinhos, e nós não queremos isso. Ou com um profissional da área, porque às vezes nós temos traumas de segurança, que nos causa, que nos desperta ciúmes. E isso precisa ser tratado, precisa ser cuidado, antes que se torne uma coisa pior. Então a gente tem que ter cuidado, analisar isso. Deus quer que tenhamos um relacionamento saudável. Ninguém precisa viver intoxicado pelo ciúme, que mata você e as pessoas em sua volta, que traz danos sérios para a sua vida e saúde. Entregue-se totalmente a Deus e vive a liberdade e a transformação em sua vida. E a gente tem de entregar, a gente tem de confiar no Senhor. A gente não pode ter um ciúme doentio na nossa vida. A gente tem que aprender isso com Deus. Já o ciúme atribuído a Deus é algo bem diferente do ciúme humano, pecaminoso. É algo como o lado bom do ciúme. É o que chamamos de antropomorfismo, que é uma linguagem figurada para falar de Deus, como se Ele tivesse formas, membros, órgãos e sentimentos humanos. A gente vê que na Bíblia o seguinte, que tem partes que dão forma a Deus, simplesmente para nós entendermos o que a palavra de Deus fala, que Deus é espírito, e um espírito ele não tem muita forma. Nem a gente fala que somos imagens semelhantes do Senhor, mas no que? Nossas atitudes e nossos gestos, porque se for olhar a aparência, não tem como, porque aqui tem branquinho, tem escurinho, tem alto, tem baixinho. Nós não somos semelhantes fisicamente, nós somos semelhantes ao Senhor em atitudes, em gestos que Ele faz. Nem aqui a gente vê que o texto fala na Bíblia, fala muitas vezes que Deus tem face, conforme Êxodo 33, 20, fala que Deus tem boca, como Miqueias 4:4, que Deus tem olhos, como Jó 34, 21, fala que tem ouvidos, como Salmo 17, 6, tem braços, como Isaías 52, 10, mão, conforme 1 Pedro 5, 6, e arrependimento, como Gênesis 6, 6. Veja bem, Deus tem tudo aquilo que nós temos, o ser humano.
E não é diferente. Por isso que fala que ele também teve ciúmes. Porque ele sabia que uma geração como a nossa, um dia, teríamos esses tipos de atitudes, teríamos esses sentimentos pecaminosos. Sabíamos que nós não conseguimos ter um sentimento como Deus tem, que era o certo, que é um amor, um ciúme zeloso, um ciúme bom. Sabe que nós temos um ciúme ruim, um ciúme mau, né? Como que nós falamos ali, é um ciúme que quer prender, que quer ter domínio, que quer dizer só meu, acabou, mais ninguém. Né? Então a gente pensa dessa forma, né? Deus, Ele é tão maravilhoso, que é um Deus que zela, é um Deus que cuida, é um Deus que protege, é um Deus que abençoa, é um Deus que nos fala conosco o tempo todo. Né? Deus está sempre falando conosco, Deus está sempre mostrando algo para nós, Deus está sempre dizendo, de alguma forma, de um gesto para chamar a atenção de mim e de você. Às vezes Deus fala com você pela palavra, às vezes Deus fala com você através de outra pessoa, às vezes Deus fala com você através de uma situação que está acontecendo na sua vida, às vezes Deus fala com você em sonhos. Qual que é a forma de Deus falar com você? Não importa a forma, o jeito, Deus te conhece, sabe que você às vezes é bom para ouvir. Então Deus vai falar com você através de palavras. Talvez Deus sabe que você é bom para falar, para dialogar. Deus vai te usar para falar. Talvez você é uma pessoa que tem visão espiritual, uma visão boa. Deus vai trabalhar com você com seus olhos. Talvez você é uma pessoa que tem pernas boas, que não nada ruim para você. Né? Eu lembro com o Flávio ali na Rocha Viva, eu falo, Flávio, vamos fazer, vamos visitar, vamos embora. Né? Ele e o pastor Júlio, eram as pernas boas, não, que eles não tinham tempo ruim, eles iam lá em Betinha fora e iam. Eram pessoas que a gente dizia, tinha umas pernas que podiam ser usadas. Às vezes você é uma pessoa que tem mãos boas, sabe fazer as coisas. Se você vê, né, eu vou entrar até numa questão aqui, né, às vezes um pouco polêmico, porque às vezes nós temos tanto talento, e nós queremos o talento do outro. Às vezes a igreja está precisando do seu talento, que você sabe fazer. Nem imagina só um culto sem os tocadores, imagina um culto sem quem tem uma voz tão bacana para cantar, para louvar, porque não tinha sentido. Imagina só o pessoal ali atrás da mídia, o pessoal da dança, o pessoal que evangeliza, o pessoal da rede, da liderança. A igreja precisa de tudo isso. E a gente pensa assim, eu quero ser líder. Será que todos nós somos líder? Tem pessoas que nasceu para ser liderada. Eu conheço colegas que eles nasceu para ser liderado, eles não têm atitude, eles não têm iniciativa para fazer nada. Eles só fazem aquilo que mandam. Faz isso, ótimo. Aí a gente olha a pessoa, acabou? Acabou. Então não mandou fazer mais nada. Não é assim que tem pessoas. Nós às vezes indo da igreja, nós estamos assim também, esperando alguém mandar, nós fazemos, sendo que Jesus já nos mandou fazer, que é evangelizar, quer pregar, quer usar os nossos talentos, multiplicar. E nós estamos parados. E nós às vezes despertamos ainda vou dizer assim, esse maldito ciúme ainda dos outros que fazem. Quando a pessoa se dá bem, quando a pessoa está despontando, tem pessoas ainda que têm ciúmes do outro. Não faz, ainda impede o outro, sem ciúme do outro que faz. Então, irmãos, essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração trazer essa noite para vocês. Falar sobre ciúmes. Uma palavra pequena, mas uma palavra que causa tantos danos em tantas vidas, em tantos relacionamentos, que a gente vê até Deus tendo ciúme e está atrapalhando o relacionamento dele com o povo que ele escolheu. Que nós possamos meditar nisso. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.
quero que você ore ao Senhor, né? Às vezes você pensa assim, nossa, eu nunca percebi que eu era tão ciumado, eu tinha tanto ciúme. Se você tem esse sentimento no seu coração, irmãos, é um momento de você se arrepender, pedir perdão ao Senhor, pedir ajuda a Deus, entregar na mão de Deus, falar, Deus, me ajuda nessa situação, porque eu tenho ciúme de fulano, eu tenho ciúme de ciclano, eu também sofro com ciúme de fulano, com ciúme de ciclano, então Deus, libera perdão para essa pessoa também que tem ciúme de você. É um momento que você tem essa oportunidade, você saiu lá da sua casa para vir num culto aqui, para ouvir uma palavra, então não desperdice esse momento, né? Coloca na presença dele, em nome de Jesus Cristo. A Deus, te louvamos, te exaltamos, seu santo nome, Senhor, nesse lugar, ó Pai. Sabemos que Tu és um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que protege, ó Pai. Deus, peço perdão, quantas vezes, Senhor, sentimos ciúme, Senhor, de outras vidas, de outras pessoas, de outras atitudes, de outros gestos. Também libera perdão, Senhor, daqueles que têm, Senhor, ciúme de mim, ó Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus também que tem ciúme, mas um ciúme zeloso, ó Pai. Para que nós possamos amar, Senhor, as pessoas, amar o próximo como a Ti mesmo, Senhor, como a nós mesmos. Nós precisamos, Senhor, ter esse amor, Senhor, não interesseiro, esse amor que não é egoísta, mas um amor que possamos, Senhor, liberar, Senhor, a outras vidas, que eles possam sentir a Tua presença através de nós, ó Pai. Reconhecer que existe o Espírito Santo do Senhor em nós, porque Tu vieste, Senhor, nessa terra, e, Senhor, e nos deste amor, nos ensinou como amar, o Senhor, os nossos inimigos, como amar aqueles, Senhor, que às vezes nos ofende, que nos machuca, mas muitas vezes nós não conseguimos liberar esse perdão, esse amor para aqueles que nos ofendem. Nós queremos amar somente aqueles que nos amam, somente aqueles que nos dão algo em troca. Nós não queremos isso, Senhor. Nós somos igreja do Senhor, nós somos corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor nessa terra. Derrama, Senhor, esse amor, Pai, sobre nossas vidas. Nós queremos isso, nós queremos amar, nós queremos perdoar, nós queremos se alegrar com o Senhor, com os que se alegram, chorar com os que choram, mas nós, Senhor, queremos tudo que vem de Ti, Senhor. Nós não queremos esse amor do mundo, nós não queremos esse amor, Senhor, que oprime, que se aprisiona. Nós queremos um amor livre, um amor incondicional, um amor sem interesse, Senhor. É isso que eu lhe peço, por esse ministério ser feliz, por cada vida que está ouvindo essa palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Vamos aplaudir aquele que vive e reina todo sempre, amém? Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus, palavra maravilhosa. Eu acho que falou com todo mundo, que todo mundo coça a canela um tiquinho, né?